Minhas cordiais saudações a todos, e com muita alegria que eu já posso dizer que a nossa primeira transmissão ao vivo deu certo pelo YouTube. Amanhã nós vamos tentar transmitir a Santa Missa. Hoje eu gostaria de tratar de um assunto que foi proposto pelo Ronaldo Vidal de Paranaguá, a diferença entre confissão e direção espiritual. Antes de começarmos o nosso assunto, é bom sempre relembrar de que precisamos de mais inscritos no nosso canal. Já conseguimos, com a graça de Deus, 1000 inscritos. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E curta também os nossos vídeos. Então, confissão. A confissão sacramental nós sabemos que é o sacramento do perdão dos pecados. Quem comete pecado depois do batismo, se o pecado for grave e então perder a graça de Deus, pode reconquistá-la com a absolvição do sacramento da confissão. Se o pecado foi leve, chamado de venial, pode crescer na graça de Deus pela confissão. Então a confissão ela é clara, concisa, ela envolve a matéria e a forma. A matéria são os pecados cometidos. A forma é aquela fórmula da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, etc. Então é um sacramento que não envolve, embora possa haver um conselho, uma sugestão do confessor, não é isso o principal. O principal para o sacramento da confissão é contar os pecados, a matéria, receber a fórmula da absolvição, ouvir a fórmula da absolvição, que se trata da forma do sacramento. Depois tem uma penitência, que nunca é conforme o pecado, é sempre mais branda do que o pecado cometido. Então, em breves palavras, é isso que é a confissão. Agora vamos ver um pouquinho mais o que é a direção espiritual. Vamos nos deter mais nesse assunto. Direção espiritual é uma conversa com um diretor espiritual, que não é um chefe, não é um patrão, não é simplesmente um amigo, não é aquele que resolve as coisas para nós, não é aquele que diz como é que vamos fazer tintim por tintim, mas é aquele que dá uma direção. Vamos fazer uma comparação. Quando nós aprendemos a dirigir, a guiar um veículo, ou alguém vai primeiro no lugar do motorista e diz como é que a gente mexe no volante, como é que a gente primeiro põe o cinto de segurança, liga o carro com a chave, mexe nas marchas, troca o câmbio, como é que pisa na embreagem, no freio, no acelerador, ou vai ao nosso lado e vai nos mandando fazer, vai mandando, a pessoa vai obedecendo. Depois que aprende, não precisa mais ter alguém do lado. Bom, para dirigir um automóvel, é assim que nós aprendemos. Para nos dirigirmos, para dirigir a nossa alma, para termos uma direção, é um pouquinho semelhante e muito diferente de aprender a dirigir um carro. Nós, quando aprendemos a dirigir-nos espiritualmente, nós temos um diretor espiritual, que pode ser um sacerdote, um leigo. Se for sacerdote, um sacerdote douto nas coisas de Deus, um sacerdote que busca a santidade, um sacerdote prudente, que nos ajude a encontrar a direção da nossa vida espiritual. E este sacerdote vai nos ajudar a pensarmos como vai a nossa vida, especialmente no que se refere às coisas do espírito, as coisas espirituais. Por quê? Porque sozinhos nós não podemos ver tudo o que precisamos. Ninguém é bom juiz em causa própria. Sempre nós precisamos de um outro que seja juiz para nós, que avalie a nossa situação. Quando estamos dentro da situação, nós
não conseguimos ver direito como quem vê fora da situação. Quem tem uma visão, entre aspas, desapaixonada, ou seja, sem as paixões, sem aqueles sentimentos de estar dentro da situação. Que assuntos nós levamos para a direção espiritual? Em primeiro lugar, a nossa vida interior, a nossa vida de oração, a nossa vida de contato com Deus. Mas também a nossa vida profissional, nossa vida de estudo, nossa vida de família. Não que o diretor espiritual vai dizer como é que nós fazemos na profissão, como é que nós fazemos na família, como é que nós fazemos em cada um dos âmbitos da nossa vida. Mas ele vai nos dar pistas, vai nos dar orientações. O melhor diretor espiritual é aquele que nos dá os seus dons, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o diretor espiritual por excelência. Mas ele vai iluminando aquele que é escolhido, que tem a graça de estado, a graça de ser diretor espiritual, vai iluminando o diretor espiritual para que nós possamos ir assimilando as luzes e as graças do Espírito Santo. A direção espiritual não é um mero aconselhamento, porque aconselhamento ele pode acontecer em ocasiões pontuais da nossa vida. Então, temos um problema que tem começo, meio e fim. É uma dificuldade que estamos passando e queremos saber como resolver. Às vezes nós procuramos um sacerdote, vamos a uma paróquia, buscamos até no confessionário fazer esse tipo de conversa para sabermos como administrar aquela concreta situação. E isso acontece uma vez, resolvemos e pronto, nem mais pensamos outras vezes naquele mesmo assunto. Direção espiritual é diferente porque envolve frequência, envolve regularidade. Nós não aprendemos a dirigir a nossa alma como quem aprende a dirigir um carro, como eu falei no começo. Aprendemos, pronto. Largamos o professor, não vamos mais na autoescola porque agora temos a carteira de motorista. Com a direção espiritual é diferente. Nós precisamos dela a vida toda. Os santos precisaram e usaram muito da direção espiritual. Tiveram este consolo, esta graça de ter sempre um diretor espiritual para ir traçando metas junto com ele, com o dirigido, para alcançar a santidade. Então nós não podemos dizer que fazemos direção espiritual se procuramos o nosso diretor espiritual uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Temos de ter regularidade. Os assuntos eu já falei, vida profissional, vida de oração, vida de estudo, vida de família, as nossas alegrias, as alegrias daquela semana, ou daqueles 15 dias, daquele mês, desde a última conversa com o diretor espiritual, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas conquistas, um vício que nós temos de pôr fim nele, uma virtude a cada tempo, para irmos crescendo nela com a ajuda do diretor espiritual, e nas próximas conversas vamos trocando as virtudes, colocando outras metas para alcançarmos outras virtudes. E o que é bom saber e relembrar é que direção espiritual não é bate-papo. Não é conversa sobre o filme que assistimos, o livro que lemos, o passeio que fizemos. Às vezes isso pode se tornar assunto de direção espiritual, porque lá aconteceu alguma coisa no passeio, Deus nos deu uma luz para resolvermos uma questão. No filme que vimos, o Espírito Santo nos concedeu uma inspiração para melhor rezarmos ou assim por diante. Mas não que seja bate-papo, não que seja conversa. E também, direção espiritual não precisa durar muito tempo, de uma só vez. Vamos conversar com o diretor espiritual 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não precisa, porque nós devemos ter aquela regularidade de conversar a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, uns 20 minutos, meia hora, porque nós não podemos
conversar sobre tudo o que aconteceu na semana, tudo o que aconteceu naquele mês. Isso seria muito difícil. Mas a direção espiritual, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada do que a confissão. A confissão é contar os pecados, receber a absolvição e cumprir a penitência. A direção espiritual é um diálogo. É um diálogo com alguém que tem a graça do Espírito Santo de nos ajudar. E para isso nós precisamos da fé. Como precisamos ter fé para nos confessarmos, precisamos ter fé para fazer a direção espiritual e colocar em prática as sugestões, os conselhos, da nossa forma, com o nosso modo de ser, com a nossa criatividade, mas colocarmos em prática aquilo que o Espírito Santo nos fala. Espero ter ajudado a todos. Desejo felicidades e rezem por mim.